Bom dia, pessoal. Prepare aí a tua mesa, o teu balcão, onde você estiver. Papel, caneta, o seu caderno para fazer as nossas anotações. Pessoal, olha só. Hoje eu vou trazer um material diferente para nós conversarmos sobre a aula de hoje. Tá? Eu costumo fazer isso com os alunos para incentivá-los a buscar esse tipo de material, tá? E também para conhecer uma ferramenta que o INEP ele disponibiliza para você, muito importante, muito interessante para que você tenha um pouquinho aí de uma ferramenta a mais nos seus estudos. Tá? Esse ano o INEP também inovou, colocando à disposição dos alunos um material que é feito para a preparação, né, a capacitação dos corretores. Tá? Isso, o material da primeira etapa, porque os corretores eles passam por etapas, né? Para cada etapa é divulgado o material, é preparado o material, nós passamos por essas etapas até chegarmos, de fato, a ser corretor, tá, das redações do Enem. E o primeiro material do curso preparatório, né, da capacitação, eles acabaram disponibilizando para os alunos, tá, para o alunado. Então, é importante também você que, de repente, ainda não conseguiu acessar esse material, ir lá no site do INEP e baixar esse material. Tá? Isso aí é muito importante. Nas redes sociais você tem os links, no caso do Instagram do INEP, lá tem o link para você acessar o site, se de repente você não encontrar o site, né, no Instagram tem o link, que é para você poder fazer esse acesso e baixar esse material. Tá? A vantagem desse outro material lá é que ele está por módulo, e para cada módulo você tem uma competência. Né? Então, é analisado competência por competência, tudo aquilo que você é avaliado, tudo aquilo que você tem ali que considerar como informação valiosíssima. Tá? Aquilo que é considerado desvio gramatical, o que é corrigido como desvio gramatical, nota por nota, os níveis. Tá? Uma situação, né, uma competência que muitos alunos têm dificuldade, que é a competência 1 e a competência 5. Muitos alunos têm um pouco de dificuldade nessas duas competências. Né? A competência 1 é a questão da gramática, né, da organização gramatical, dessa questão da norma culta da língua. Né? Aí muitos alunos têm dificuldade porque envolve acentuação, ortografia, concordância, regência, organização sintática. Né? Então, muitos alunos têm dificuldade com isso. E lá, nesse material, como eu falei para vocês, que é tudo feito por módulo, né? Módulo a módulo e tal, tem tudo aquilo que é considerado desvio gramatical, aquilo que é considerado marca de oralidade, aquilo que é considerado que é coloquial, tá? As regras de acentuação, translineação, tem tudo lá. Na competência 5, você tem a questão da contextualização da problemática, a utilização dos elementos, o que é considerado elemento nulo, tá? Porque muitos alunos colocam os elementos, mas às vezes não sabem que de repente aquilo pode ser um elemento nulo e não é válido. Então, todas as informações possíveis você tem ali, muito importante. Hoje eu vou compartilhar com vocês a cartilha do candidato. Tá? Todo ano o INEP, ele próximo da prova, próximo que eu digo assim, sempre no segundo semestre, eles divulgam essa cartilha, que é sempre informações da redação anterior. Tá? Então, essa que eu vou compartilhar de vocês é do ano passado, é de 2019. Tá? A de 2020, que é essa que vocês vão fazer esse ano, só vai ser compartilhada no ano que vem, e assim por diante. O que é que nós vamos ter nessa cartilha? Tem a estrutura do texto dissertativo, tem as informações sobre o que é considerado grave para ser zerada a tua prova, tá? E também vem falando um pouquinho sobre cada uma das competências, aquilo que é considerado em cada uma das competências, são informações que não estão lá no outro material que o INEP divulgou, tá? E tem algumas redações, tá? Que foram as notas máximas, né? No caso, nota 1000, para nós fazermos uma análise. E o que é interessante dessa cartilha é que, além dessas redações, tem um comentário dos especialistas do INEP. Então, você tem toda uma ferramenta muito importante para que você possa dar continuidade nos seus estudos, tá? Fazer a leitura, fazer a análise, tudo direitinho.
E hoje eu vou compartilhar de algumas dessas informações, vamos fazer um pouco da análise dela. Não vamos fazer toda a análise de toda a cartilha, porque é muita informação, é muita coisa. Mas nós vamos, em alguns pontos chaves, verificar essas informações. E depois fazer a leitura de uma redação nota 1000, para você verificar como é que funciona a estrutura, para a gente dar sequência e dar continuidade aí nos nossos estudos. Tá certo? Então, olha só. Eu vou compartilhar na tela agora com vocês aqui a cartilha para a gente começar a nossa análise, tá bom? Ó, você tem as informações, a cartilha, essa aqui é a capa dela, tá? Ó, Enem 2019, redação do Enem 2019, cartilha do participante, tá? Essa aqui, ela é a capa, tá? Então, você tem aqui as informações iniciais, né? Todinha, pessoal que elaborou a cartilha, está tudo aqui, a coordenação, né? Uma informação, né, uma mensagem do presidente do INEP para você, tá? E isso aqui é o que nós vamos verificar em algumas informações sobre essa cartilha. Então, você tem as competências, recomendações gerais e amostra de redações nota 1000, tá? Só que, assim, essas redações é do ano de 2018, Lembra da temática de 2018? A gente vai relembrar agora. Então, olha só, essa matriz que eles colocam logo aqui na apresentação, você já conhece. Eu já mostrei para vocês isso, já falei com vocês, já conversamos sobre essa matriz, né? Sobre essa estrutura. Sempre a redação vem dentro dessa estrutura, tá? Dissertativa, argumentativa, com o tema, tese, argumentos e a proposta de intervenção, tá? Essa estrutura você já conhece, você vai encontrar lá na cartilha de uma forma mais detalhada, certo? Aqui, quem vai avaliar a redação, como é que ela é avaliada. Então, isso aqui também você já tem essa informação, né? A avaliação ela é feita competência por competência, certo? Como é atribuída as notas, você também já tem essa informação. Cada competência ela é dividida em 5 níveis, e aí esses níveis vão variar de 0 a 200 pontos. E aí a tua redação ela é encaminhada para dois corretores. Se houver alguma discrepância na nota, o que é essa discrepância na nota? Olha aqui, ó, vamos começar por esse ponto. O que é discrepância? O que é considerado discrepância? É quando você tem uma diferença superior a 80 pontos na tua redação. Então, vamos supor, eu sou um corretor, eu peguei a redação de um dos alunos da prova, né? Isso é algo supositório, né? Porque quem é corretor daqui do Pará não pega as redações dos alunos do Pará. A gente pega de outro estado. Mas vamos supor que seja assim. Então, eu estou corrigindo a nota, vamos supor que estou corrigindo a nota do Pedro, né? Aluno daqui do curso. E aí, eu atribuo a esta redação 900 pontos. Eu atribuo 900 pontos. Aí vamos supor que o Jame é outro corretor. Ele vai pegar a redação do Pedro, ele não vai ver o que eu fiz na redação dele, o que eu analisei, o que eu corrigi, só vai chegar lá para ele a redação limpa. E ele vai, não, essa redação aqui merece nota 1000, está com todos os requisitos para nota 1000, e ele dá nota 1000. Só que de 900 para 1000, você já tem uma diferença muito grande, de mais de 80 pontos. Aí é considerado discrepância. Vai para um terceiro corretor. Esse corretor também não vai ver o que nós marcamos, não vai ver como nós avaliamos, a redação também vai limpa para ele, e aí ele vai atribuir uma terceira nota. Ele só sabe que ele é o terceiro corretor, mas ele não sabe a nota que nós demos para ele, para esse candidato, para o Pedro, no caso, que é o nosso exemplo aqui. E aí ele vai atribuir uma terceira nota, Essa nota, a terceira nota, ela vai para a banca geral, para a coordenação geral de avaliação, e lá eles vão tirar uma média, tá? Uma média aritmética. E aí, de 900 para 1000, vamos supor que o terceiro tenha de, olha, ele não vale nem 1000, essa redação não vale nem 1000, e nem vale 900. Ela vale 960. E aí eles vão pegar as 3 notas e vão tirar dali uma média aritmética. É por isso que muitos alunos, quando tiram 980, tiram 960, muitos comemoram como se fosse nota 1000, porque um dos corretores acabou atribuindo nota 1000
e ela foi de repente, para uma terceira correção. É uma suposição, pode ser que de repente tenha acontecido isso. Mas se mesmo assim continuar ainda a discrepância, mesmo passando para a terceira, mesmo passando pela terceira avaliação, aí vai para uma banca presencial, né, também composta por especialistas em produção textual, especialistas do INEP, e aí eles vão considerar as 3 primeiras notas, mas eles vão fazer uma outra nota e dali tirar a média aritmética de tudo. Então vai já para uma 4ª correção. Mas isso só se as 3 ainda continuar com discrepância. Então, só se as 3, de repente, ainda continuar com mais de 80 pontos de diferença. Certo? E aí, gente, olha só. Aquilo que você, muitas vezes, tem muitas dúvidas sobre zerar a redação. Professor, se de repente eu fizer tal coisa, a minha redação é zerada? Professor, e se eu colocar tal informação, a minha redação é zerada? Olha só, preste atenção. Quais são as razões em que você é atribuída a sua redação, a sua não, né? A redação dos candidatos com nota 0. Se de repente você fugir totalmente do tema, então vamos supor que o tema é democratização do cinema, né? Democratização do cinema. E aí você vai falar sobre democratização do teatro. É fuga total do tema? Se você falar sobre aspectos culturais, espaço de cultura, assim como teatro e cinema são aspectos de cultura, de certa forma você tem ali, dependendo do que o INEP vai colocar como parâmetro, né, palavras-chave, porque eles sempre fazem isso, né? Mas você tem palavras que se remetem ao tema, não é total, aí seria uma fuga parcial. Total é quando se tem a temática falando sobre democratização do cinema e você vai falar sobre estádios de futebol. Aí é fuga total do tema. É quando o tema da redação é falando sobre a manipulação dos usuários de internet pelos dados, né, disponíveis pela internet, e você vai falar sobre educação. Então, aí é fuga total. Aí, como você não está nem dentro do tema de forma parcial, você acaba zerando toda a tua prova. Então, quando você vai falar sobre alguma coisa que não tem nenhum tipo de ligação com a temática, é fuga total. Teu texto é zerado. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Então, a estrutura dissertativa argumentativa é aquela que nós vimos lá na frente. Tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Aí o aluno quer fazer um poema. Às vezes tem aquele ali no romântico, né, que acabou de conhecer a sua namorada, seu namorado, está naquela primeira fase ainda romântica. Aí resolve pegar a prova, né, está lá um espaço da folha toda em branco e resolve fazer um poema. Resolve compor uma música para o namorado, para a namorada. E aí, lógico, além da fuga do tema, você tem toda a fuga da estrutura dissertativa argumentativa. Ele é em prosa, ou seja, de uma margem a outra do papel. O aluno quer fazer verso, aí não dá, aí é zerado. Quando não, ele quer fazer desenho, ele quer fazer aqueles emojis, né? Aí não dá, aí é nota 0 mesmo. Extensão total até 7 linhas, existe uma quantidade de linhas específica. Tá? Se você não bater a quantidade de linhas, é 0. E também entregar a prova em branco. Né? Não tem nem como que o cara corrigir, é 0. Cópia integral de textos da prova ou do caderno de questões. Então, tem aquela questão também de você pegar os textos motivadores, que eles estão ali para te motivar, para te dar uma orientação, né? Que é justamente para você não fugir do tema. Ele está ali para ser uma bússola, ele está ali para ser uma orientação. Mas aí o candidato acaba copiando, literalmente, tudo aquilo que está no texto. Você faz transcrever o texto motivador para a prova de redação. Quando não, ele pega os textos que estão no caderno de questões, português, história, geografia, sociologia, filosofia, e vai transcrever a prova de redação. Aquele texto não é seu. Aquele texto não é do candidato. Aquele texto alguém escreveu. Né? E aí a pessoa se apropria daquilo como se fosse dela. Então é 0. O texto não é dela, é 0. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. O que seria impropérios? Quando você pega, vamos supor, tem muitas pessoas que às vezes vão fazer desenhos de emoji, vão fazer um monte de estrelinha, né? Às vezes só faz um monte de rabisco, são impropérios.
Às vezes coloca aquelas frases de efeito, né? Aquelas frases que a gente chama de panfletária, né? Fora Lula, fora Bolsonaro, esse governo é corrupto, jovens para sempre, força sempre. Isso são impropérios. E aí a tua prova vai acabar sendo zerada, porque a tua prova não é um espaço para você criar faixas de protesto. É para você dissertar sobre um determinado assunto. Professor, eu posso criticar o governo? Depende de como você vai fazer isso. De como, se você tiver bons argumentos e couber ali naquele momento, naquela situação, a tua crítica ela pode ser válida. Mas não vai dizer assim, porque esse governo é corrupto. Isso aí é um impropério. Números de sinais gráficos fora do texto e sem função clara. Tá? As pessoas, às vezes, vão colocar números. A pessoa não pode colocar número? Claro que pode. Você vai, por exemplo, fornecer dados, como dados estatísticos, porcentagem. O negócio é você colocar número no meio do texto sem função nenhuma. Aí não vai nada. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. O que é considerado parte desconectada? Gente, alguns anos atrás, todos os anos acontece, de muitas vezes os candidatos, eles colocarem nas redações temas, partes do texto que não tem nada a ver com a temática. Teve um ano que um aluno, um candidato, ele estava escrevendo seu texto sobre processo migratório no Brasil, texto belíssimo, estava tudo legal, introdução perfeita, primeira argumentação perfeita. Quando chegou na segunda argumentação, segundo parágrafo do desenvolvimento, ele resolveu colocar uma receita de miojo. Ele colocou lá, como não tenho mais nada para argumentar, ensinarei como você fazer macarrão instantâneo. E aí ele colocou a receita de macarrão instantâneo. E depois ele retomou, lá já no último parágrafo, que é a proposta de intervenção, ele retomou novamente a temática. Ele não tinha mais o que argumentar no segundo parágrafo e resolveu colocar a receita de macarrão instantâneo. Isso é parte desconectada. Só foi considerado aquilo que estava dentro do tema. Ele perdeu ponto, ele foi perder ponto na competência 2, perdeu ponto na competência 3. Aí sim, não foi totalmente zerado. Mas se o teu texto for composto no primeiro parágrafo de ter parte desconectada, segundo também, terceiro também, no quarto também, não tem relação nenhuma com o tema, aí você pode ter a tua prova zerada. Então tem que ter muito cuidado com isso daí. Tá? Assinatura não pode, você não pode assinar a tua redação lá embaixo. Você não pode colocar seu nome, não pode colocar apelido, nem codinome. Tá? Rubrica, muito menos, fora do local devidamente designado, tá? Para assinatura do participante. Então, tem alunos que, às vezes, eles querem mandar bilhetinho para o corretor. Uma vez teve um candidato que disse assim, poxa, eu não estou... senhor corretor, não estou em um bom dia. Briguei com a minha esposa, briguei com a família, não consegui fazer uma redação. Por favor, considere. Isso aí não pode, tá? Então, antes de você fazer a sua prova, deixe seus problemas todos em casa e vai fazer a tua prova tranquilo, tá? Porque se você mandar bilhetinho para o corretor, vai lá se de repente ele não retorna para você outra mensagem. O que eu tenho a ver com isso? E aí a sua prova vai ser zerada. Pode ser zerada. Texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Às vezes o cara está estudando inglês, está estudando espanhol, aí quer trabalhar a língua. Quer mostrar que ele é fluente. E aí ele vai escrever um texto totalmente em espanhol, totalmente em inglês. Mesmo que ele seja... Professor, se eu for estrangeiro, você é estrangeiro aqui? Não, né? Se você for estrangeiro em outro local fora da tua nação, da tua pátria, tudo bem, mas mesmo assim lá você não vai poder. Se você for para um país que a língua predominante é o inglês, você vai fazer um texto em inglês. Se você for para um país em que a língua predominante é o espanhol, você vai fazer um espanhol. Então, você está num lugar em que a língua predominante é a língua portuguesa. E no comando da redação está lá bem claro, um texto em língua portuguesa, na norma culta da língua portuguesa. Vai colocar em inglês que você vai ter sua prova zerada. Não faça isso. Tá? Folha de redação em branco, mesmo que haja o texto escrito na folha de rascunho. Então, às vezes, acontece de o aluno... às vezes não administrar bem o tempo, e aí ele vai querer, não tem tempo de passar para a folha definitiva, fica só na folha de rascunho, e ele acha que vai ser corrigido. Mas mesmo que estiver na folha de rascunho, o que vale é a folha definitiva.
é a folha definitiva. Se você entregar em branco, infelizmente, não tem o que corrigir. Tudo bem, gente? Então, olha só. Aí, na cartilha também, na sequência, tem os temas devidamente deliberados, as partes desconectadas, tudo bonitinho lá para você dar uma olhada, tá? Como será feita a avaliação de participantes com algum tipo de deficiência, dislexia. Então, tudo informando para vocês aí bonitinho. Então, vamos passar essa parte. Aqui você tem a matriz de referência, que vai falar aqui sobre as competências, tá? Competência por competência, que nós já vimos isso daqui, certo? Competência 1 nós já vimos. Aqui são as pontuações, tá? Nível a nível, aquilo que é considerado desvio, tudo aí, certo? Vamos para a competência 2, que também nós já conversamos, certo? Que nós já conversamos sobre a competência 2. Falando sobre a proposta de intervenção, só lembrando que, só uma ressalva rapidinho aqui na competência 2, que compreender a proposta de redação não é só você saber sobre o que você vai explicar, sobre o que você vai dissertar. É compreender a proposta no sentido de você analisar e interpretar todas as informações contidas ali naquela frase temática. Significação de cada palavra, o que elas significam dentro daquele contexto, tá? Para poder você aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para dissertar sobre isso. No caso, é o teu repertório, tá? Isso é muito importante, você alinhar o repertório sociocultural à temática proposta lá na frase temática de vocês, tá? Então, muito importante isso daí. Bom, vocês também já tiveram aula sobre a competência 2, né? Já conversamos sobre a competência 2. Esse daqui é a proposta de 2018, ela aparece bem aqui, ó, proposta de redação. Então, esse é o comando da tua redação, é assim que vem o comando da tua redação. E aí, a temática de 2018, né, ele vai te dar aqui toda a orientação, né, todo o comando, e aí vem a frase temática. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É sobre isso que você tem que falar. Então, quando diz na proposta 2, compreender a proposta, é você saber manipulação do comportamento do usuário. Por que que o usuário de internet está sendo manipulado? Ele está sendo manipulado para se comportar de que forma? Tá? E como é que os dados fornecidos pelos usuários, eles podem ser ferramentas de manipulação? Tá? Como é que isso ocorre na internet? E por que que isso ocorre na internet? Então, compreender a proposta é você pegar essa frase temática e ir verificando palavra por palavra o que cada palavra significa nesse contexto, que é justamente para você aplicar as áreas de conhecimento em cima desse contexto que você está analisando aí. Então, verifiquem que os textos motivadores, eles servem justamente para isso, para te dar essas informações, para que você não fuja do tema. E é o que eu tinha comentado também com vocês, já nas aulas aqui online, né? Então, quem assistiu às aulas da competência 2, quem assistiu às aulas sobre repertório sociocultural, vai entender o que eu estou falando. Se de repente você perdeu essa aula, lá no nosso canal do YouTube, lá no canal do Instituto, tem essa aula. Você pode ir lá depois e verificar essas informações. Então, sempre os textos motivadores vai aparecer olha, no caso dessa temática aqui, apareceram 4 textos motivadores, somente em forma de gráfico, mostrando aí para vocês dados estatísticos. Então, o INEP sempre vai te fornecer esse tipo de informação, tá? Seja um gráfico, né, para te mostrar as porcentagens, ou seja por ilustrações como essa daqui, tá? E isso é muito importante, porque esse quadro do texto 3 está te mostrando aqui a utilização da internet, usuário por usuário. Tá? É o que nós percebemos, por exemplo, nesse novo contexto de aulas à distância, né? Que nem todos têm acesso a essa internet. Professor, eu acho que isso daí é só uma estratégia da mídia para manipular as informações. Olha, você já está dentro do tema de 2018, mas será que realmente todo mundo tem acesso? Verifique os seus amigos, seus colegas daqui do Instituto. Será que todo mundo tem acesso a essa internet? Às vezes tem um aparelho de celular, mas às vezes não tem acesso à internet. Às vezes o acesso, né, ao serviço de internet é limitado.
E eles sempre vão te dar essa porcentagem aí, que é justamente para você ter essa ideia, tá? Bom, essa informação, então, nós já conversamos. Qualquer coisa, você vá lá no canal do Instituto e verifiquem esta aula, tá? Fuga total do tema ou fuga parcial é aquilo que nós já conversamos com vocês. Então, manipulação dos usuários, né, de internet. E você, de repente, tem que vai falar sobre qualquer temática que não tenha nada a ver com isso. Saúde pública, né? Não tem nada a ver com manipulação dos usuários de internet, não tem nada a ver com a utilização de tecnologia informatizada, né? A não ser que você, de repente, faça alguma ponte. Se você encontrar um elo de ligação, aí a gente ainda vai ser analisado, vai ser corrigido, cada corretor vai dar uma olhadinha lá na sua prova de uma forma mais detalhada. Mas, se não, é fuga total do tema, tá? Muito bem. A tangência, nós já conversamos sobre a tangência, tá? Fugir do tema, a fuga da tangência, aliás, a tangência é fugir do tema, tá? É quando muitas vezes você não foge totalmente. A tangência é quando você vai fugindo aos poucos, né? É o que a gente chama de fuga parcial. É quando você apenas cita certas palavras do vocabulário dos textos motivadores, da frase temática, você não aprofunda essas informações. Como nós falamos, você fica apenas na superfície, você não aprofunda. Então, às vezes, isso é tangenciar, tá? Não atender ao tipo textual, também nós já conversamos, é uma forma de eles corrigirem, né? Se, de repente, o texto é dissertativo argumentativo em prosa, você vai escrever versos, então aí não pode, tá? E aqui ele vai te dizendo que é um texto dissertativo argumentativo, que nós, desde a primeira aula, já conversamos muito sobre isso, falamos sobre toda a estrutura, tá? Tem um esquema aqui do que seria deixar o teu texto dentro dessa estrutura, tá? Primeiro ponto, apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese, conclusão e assim por diante. E aí ele vai te dizer o que é tese, o que é argumento, tá? Tudo bem detalhado aí. O segundo ponto, ele diz utilizar estratégias argumentativas. O que são estratégias argumentativas? Ele também vai te explicar tudinho aí o que são estratégias argumentativas. Exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações, depoimentos de pessoas especializadas, pequenas narrativas ilustrativas. Só um pouco de cuidado com isso daqui. Porque quando ele diz aqui pequenas narrativas ilustrativas, são textos, muitas vezes literários, tá? Em que você utiliza para ilustrar, ou seja, para dar exemplo. Você não vai narrar a história toda, você vai só situar o corretor na contextualização da tua argumentação, tá? Então, você vai usar apenas como um fator ilustrativo, só para dar exemplo, não vai narrar toda a história. Porque se você tem que ter cuidado, porque se você se perder nisso, você perde ponto na competência 2, porque você não está atendendo ao tipo textual, dissertativo e argumentativo. Você já vai usar o texto narrativo. Então, ele é bem claro aqui, ó, pequenas narrativas ilustrativas. Um filme, uma série, tá? Uma novela, pode ser usada como estratégia argumentativa, desde que seja apenas para ilustrar, para exemplificar. Não vai contar toda a história, que você pode perder ponto e, de repente, até ter a sua prova zerada. Então, muito cuidado com isso daí. Alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares. Perceba que essa estratégia argumentativa é tudo aquilo que nós conversamos anteriormente nas aulas passadas sobre repertório sociocultural. Caramba, professor, é muita coisa. E quem te falou que o Enem é fácil? Enem mesmo o nosso ex-ministro já falou, né? O Enem é para os fortes. E aqui no Instituto só tem gente forte. Olha aí, ó. Então, é muita coisa? É. Quem te disse que seria fácil? Não é fácil, por isso que você tem que correr atrás, tá? Vamos adiante, não é? Então, aí a competência 2 também, você tem ponto a ponto, cada uma delas, né? Como é que é verificado o nível.
A competência 3 também nós já conversamos. A competência 3, gente, nós vamos conversar numa próxima aula, de uma forma bem mais específica sobre ela, porque a competência 3, basicamente, é coerência, tá? Ó, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, né? Faz opiniões e argumentos dependendo do ponto de vista. Então, você precisa selecionar e relacionar as informações que você tem para argumentar sobre a temática. Só que não é só selecionar e relacionar. Você precisa organizar isso daí. Organizar essas ideias. E a organização das ideias dentro do texto fala de coerência. Então, nós vamos ter uma aula, tá, especificamente sobre coerência, que é competência 3. E sem falar que competência 3, ela também envolve uma outra aula que nós tivemos sobre projeto textual, sobre projeto de texto. Quando você for ler essa cartilha, lá ele vai estar te dizendo, tá, que a competência 3, ela vai te exigir uma elaboração de um projeto de texto. Não é que você vai lá no rascunho e faz o projeto de texto, não, mas você vai organizar as suas ideias. Nós conversamos isso numa aula passada, então dê uma olhada lá de novo no canal do Instituto, que tem essa aula lá sobre projeto textual. Tá? Então vamos aqui adiante. Ele vai te, coerência, ele vai te explicar o que é coerência, ele vai te explicar novamente na cartilha o que é projeto de texto, tá? Que nós já vimos nas aulas passadas, e aí teremos depois uma aula especificamente só sobre coerência. Tá? Aqui a pontuação, que também nós já vimos, como eu falei para vocês, nível a nível. Competência 4, tá? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso daqui é coesão. Quando nós falamos de mecanismos linguísticos, nós estamos falando dos conectivos, tá? Conjunções, preposições, pronomes. Eu estou corrigindo as redações de vocês, eu estou verificando muitos problemas com coesão, tá? Muitos problemas com coesão. Principalmente com conectivos de referência, tá? Que a gente chama de coesão de referencial. Existem dois tipos de coesão, só para adiantar um pouquinho aqui. Coesão referencial e coesão sequencial. A referencial é quando você faz referência a uma informação já presente no texto. E eu estou tendo um pouco de dificuldade assim, eu estou percebendo um pouco de dificuldade de alguns alunos com essas relações referenciais. Tá? Só para adiantar aqui, tem muitos alunos que estão colocando a palavra, o termo o mesmo ou a mesma para designar uma referência, e isso não é função dessa expressão. Então, quem substitui nome é pronome. Então, também vamos ter uma aula específica sobre coesão. Eu vou voltar a conversar com vocês sobre o mesmo e a mesma. Tá? Muitas pessoas colocam lá. Tá? Porque o governo precisa estabelecer medidas em que o mesmo tem que... O mesmo faz referência a governo, mas essa referência é equivocada. A gente não pode usar esse termo, o mesmo, para fazer referência a um nome citado anteriormente. Quem substitui nome é pronome. Mas a gente vai ter uma aula específica para isso daí. Tá? Como garantir a coesão do seu texto. Então, tudo muito lá, bem explicadinho para você na cartilha. Depois nós vamos disponibilizar essa cartilha para você no grupo. Tá? A competência 5, nós já vimos também. Elaborar a tua proposta. Não podemos esquecer dos elementos que você precisa utilizar. Agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. Nós já conversamos sobre esses 5 elementos. Tá? E a utilização deles todos. Certo? E aí... o que é considerado de respeito aos direitos humanos, gente? E aqui, nós vamos verificar o seguinte, tá? Eu vou fechar aqui nesse ponto. Isso aqui é muito importante. As pessoas dizem assim, direitos humanos é para bandido, direitos humanos só é para ladrão, direitos humanos é só para outras pessoas. Para gente inocente, não tem... Não é bem assim, gente. Você está com uma ideia totalmente equivocada sobre direitos humanos. Nós já tínhamos conversado sobre isso, falei já para vocês darem uma pesquisada, falei para vocês darem uma olhada, né, sobre direitos humanos. Tá? Direitos humanos é para as minorias. Você tem que ter cuidado com isso daqui, porque bem aqui no 3º parágrafo da cartilha, ele está te dizendo que isso foi pautado na
terceira resolução, número 1, de 30 de maio de 2012, tá? E isso aqui, ele é uma extensão, digamos assim, da nossa Constituição. Então, se de repente você fizer algum comentário que fira os direitos humanos, as minorias, você pode se complicar, não só na prova, mas você pode se complicar judicialmente, porque a tua prova ela é um texto oficial, ela é um documento oficial, então tem que ter cuidado com isso. Então, o que será avaliado nas redações? Então, a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Nós vivemos em um país múltiplo, de múltiplas culturas, e todas elas precisam ser respeitadas. A laicidade do Estado, então, estuda um pouco sobre isso, tá? Nós vivemos em um Estado laico, então vão atrás dessa informação, do que é um Estado laico, tá? Nós não temos uma religião oficial, tá? E a nossa Constituição nos garante a manifestação de culto de todas as religiões, mesmo que de repente eu não concorde com a diretriz de uma ou outra, mas o Estado ele garante essa liberdade, então tem que ter respeito a isso também. Democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Então, muito cuidado com isso daí. Tá certo, gente? Então, dê uma pesquisada, dê uma lida sobre os direitos humanos, sobre o Código Penal, Constituição. Isso é muito importante para desenvolver o teu texto. Se, de repente, professor, eu fizer algum comentário racista, se, de repente, eu fizer algum comentário de injúria racial, algum comentário sobre intolerância religiosa, minha redação vai ser zerada? Depende de toda a situação. Cada caso é um caso. O que você pode, por exemplo, é perder todos os 200 pontos da tua competência 5. Tá? Competência 5, ela vale 200 pontos. Se você, de repente, for fazer um comentário de injúria racial, intolerância religiosa, qualquer outro tipo de preconceito, sempre ferindo a dignidade humana, você não tem mais os 200 pontos garantidos. Já era para ti. Então, tem que ter muito cuidado com isso daí, tá? E aí você tem as recomendações, tá? Sobre essas situações todinhas, ok? E aí, vamos finalizar aqui, ó. Amostra de redações, nota 1000, do Enem 2018, tá? Essa cartilha de 2019, e as redações, elas sempre são um ano anterior. Então, na cartilha de 2020, que vai vir agora, do segundo semestre, vocês terão as redações de 2019, 21, as redações de 2020 e assim por diante. Tá? Quem sabe, sua redação não pode estar num desses bancos aqui, né? Como nota 1000. Quem sabe? Você tem condição disso. Você tem condições para isso. Todo mundo tem. Olha só. A proposta, novamente aqui, as instruções da redação, os textos motivadores, tá? E a proposta de redação. Então, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Bem, vamos lá, gente, rapidamente aqui, parte por parte, que o professor Leon já está aqui para trazer as informações de química para você. Reage, doido. Vamos lá. Olha só. Esse texto é da Carolina Mendes Pereira. Tá? E reparem bem nas informações que ela coloca aqui. Introdução. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos de informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Repertório sociocultural, ok. Contextualização, ok. Ela pegou um texto, uma música do Gilberto Gil, tá? Ela está utilizando aqui, gente, um vocabulário do tema. Ó, ela falou sobre usuários. Ah, professor, mas é só uma palavrinha. É o vocabulário da proposta. Então, isso é importante você utilizar. Ela falou aqui, olha, avanço de algoritmos e mecanismos de controle.
Isso está lá em um dos textos motivadores. Depois você vai ler os textos motivadores, você vai ver que um deles, se eu não me engano é o texto 2, fala sobre algoritmos. Então, ela está utilizando informações de lá, ela não está copiando, ela está utilizando informações. Tá? Professor, qual é a tese dela? Você está utilizando, você está conseguindo perceber a tese? Ela está dizendo aqui, ó, que existem plataformas digitais, que se disponibiliza isso para ela, para as pessoas, mas, no entanto, esses avanços aí, eles são de controles, tá? Por empresa de aplicativo. E ela diz aqui, ó, que essa mudança vem restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados, tá? Então, isso daqui é a tese dela. Para que isso é feito? Para moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Essa é a tese dela. O que ela considera? Qual a opinião dela? Que esses dados servem para moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Essa é a tese dela, é a opinião dela, o que ela pensa sobre isso. Ela vai dissertar no texto todinho. Tá? Olha só as estratégias argumentativas que ela utiliza e percebam aí como ela organiza o texto. Olha só, os marcadores argumentativos. Em primeiro lugar, isso é importante porque você vai iniciar a argumentação. Então, mostra isso para o corretor. É a tua primeira análise, mostra isso aí para ele. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Ó, lembra que ela falou de moldar. Então, é limitar. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse indivíduo aí. No qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender os seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade, na qual estão inseridos e de como o seu próximo pode desfrutar do bem comum. Já que suas fontes de informação estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate também ao individualismo e do zelo pelo grupo social. Gente, repertório sociocultural, ela está usando Habermas, ela está dentro da estrutura dissertativa argumentativa, ela está argumentando sobre a informatividade, sobre moldar o comportamento dos usuários. E ela lança aqui também aquilo que eu falei para você, de fechar sempre o parágrafo com uma frase crítica, um momento crítico. Ela diz aqui que a manipulação no comportamento não pode ser aceito. Ela está o tempo todo usando o vocabulário da temática, isso é importante. Em segundo lugar, olha só, progressão textual. Né? Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet, novamente usando o repertório lá, o vocabulário da temática. Vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, olha só, repertório sociocultural. O sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, e que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Ela não falou lá na introdução sobre aplicativos? Então, informações comerciais, produtos e entre outros. Ela está retomando essa ideia aqui, só que de uma outra forma, né? Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos, de novo, olha só, ela está retomando lá o texto motivador, de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário, cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses de identidade que um sujeito poderia assumir. Ela já falou isso, só que aqui ela está retomando com uma outra forma. Moldar é o que ela colocou aqui, tolhe os múltiplos interesses. Vamos para o último parágrafo, que é a proposta de intervenção. Portanto, olha como ela colocou, simples, né? Simples o fechamento dela. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Aqui ela foi bem direta, né? Ela não contextualizou logo, ela foi logo direto à finalização. Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação dos seus alunos. Ela já vem aqui, gente, não só com o agente, mas já com o detalhamento do agente. As instituições escolares, elas são responsáveis pela educação digital. Ela já vem logo com o agente e o detalhamento.
com o intuito de deixá-los cientes do mecanismo utilizado pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Olha só, todo o detalhamento do agente aí. Isso pode ser feito pela abordagem temática desde o ensino fundamental, uma vez que, olha, e aí ela traz aqui já o modo meio da ação, tá? E o detalhamento da ação. Isso pode ser feito pela abordagem, aliás, da finalidade, né, do instrumento, o modo meio. Ela já vem com o detalhamento do modo meio. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias. Isso aqui é o detalhamento do modo meio. De maneira lúdica, adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos. Aí ela retoma a ação. Então, ela tem o agente, as instituições escolares, detalhamento do agente responsável pela educação digital. Ela tem aqui a ação que eles vão fazer, deixar os usuários mais cientes dos mecanismos utilizados. E aí ela vai dizer por meio de que isso vai ser feito, pela abordagem temática do ensino fundamental, que isso aí é um instrumento, é o modo meio. E depois ela vem de novo com o detalhamento do modo meio. Tá? E para fechar, ela vem aqui com o efeito. O efeito seria a finalidade. Para que isso vai ter que ser feito? Olha, por meio também de palestras com profissionais da área de informática, que expliquem como os alunos poderão ampliar seu conhecimento e demonstrem como lidar com tais suavidades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. O efeito, né, o objetivo. Ela não colocou os elementos todos numa ordem, mas ela organizou todas as informações e tem todos os agentes aí, todos os elementos, agente, ação, detalhamento, modo meio, detalhamento de novo e o efeito, que seria aí o objetivo de se fazer essas ações. Então, completa o texto dela, nota 1000, e aí logo embaixo você tem o comentário de toda essa redação. Tá? Além da Carolina, você tem também outros textos, tá? E todos vêm com comentários, gente, olha só, tá certo? Isso aí vai lá para o grupo de vocês, depois a coordenação vai disponibilizar para vocês, para que você tenha um excelente instrumento de estudo para a tua prova, tá bom? Bem, vamos finalizar aqui, tá? Vou me despedir de vocês, espero ter contribuído com essa cartilha, com a análise de alguns pontos dessa cartilha para o teu conhecimento e para a tua preparação. Nosso próximo encontro, né, nós vamos falar especificamente sobre coesão, coerência, como é que se estabelece essa organização toda que essa candidata teve na prova dela. Nós vamos esmiuçar detalhe por detalhe, coesão, coerência, tá? Como é que se deu a ligação de cada um desses pontos, para a gente ter aí uma ideia bem definida do teu texto. Tá bom, gente? Ó, vou me despedir para vocês por aqui. Um abraço para todo mundo, beijo no coração de todo mundo e até a próxima, gente. Tamo junto.